Amém, irmão? Glória a Deus. Cadê o te... Eu creio que o Senhor tem uma palavra hoje, rema para nós, em nome de Jesus. Eu creio que no começo vai parecer que ela é um pouco pesada, irmão, em nome de Jesus. Eu falei para o Senhor, Senhor, ajuda-me, Senhor, através do Teu Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor quer ministrar algo hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus, através da Sua palavra, né? Nós estamos aí no sexto dia da campanha, irmão, né? Hoje é o sexto dia, semana que vem nós encerramos, em nome de Jesus. Vai ter o apóstolo, vai estar ministrando, né? Jorge, um amigo meu, vai estar encerrando essa campanha junto conosco. E eu creio que Jesus é bom e tem coisas grandiosas e poderosas para fazer no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu creio que foi um tema a qual o Senhor Ele colocou em nossos corações para nós podermos aprendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, né? Eu creio que nós vencendo sim, né, e triunfando nesses tempos de apostasias, eu creio que Deus Ele vai acrescentar coisas maravilhosas em nossas vidas, né, irmão? Eu creio que isso é algo de muita importância e relevância para nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria ler só o título da campanha, antes de eu entrar no texto, a qual Deus colocou no meu coração. Vai ser em Timóteo mesmo, né? O título que Deus colocou acerca da apostasia se encontra ali em 1 Timóteo, no capítulo 4, onde a palavra do Senhor declara: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu queria que vocês fossem agora em 2 Timóteo, no capítulo de número 2. Segunda Timóteo, no capítulo número 2. Eu vou ler do verso 14 em diante. O título da minha diz assim: conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Diz assim a palavra do Senhor: trazes estas coisas à memória, ordenando diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Vou repetir novamente: que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. Verso 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Amém? Glória a Deus. Somente até aí, que foi onde o Senhor colocou o meu coração. Eu queria poder compartilhar isso com vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu creio, assim como alguns irmãos já ouviram, né, que essa carta, essa epístola, a qual foi escrita a Timóteo, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, aproximadamente no ano 66 e 67 ali, depois de Cristo. Algo que ele está escrevendo sim a seu... Varão, tem como dar uma melhoradinha aqui para nós? Abaixar, por favor. Que foi escrito para o seu filho Timóteo, né, o seu servo, aquele que era realmente um que andava junto com ele. Eu creio que ele trouxe esses ensinamentos, né, para Timóteo. Então Paulo ele escreve essa carta a ele, para que ele pudesse ali combater, né, as doutrinas que eram contrárias à palavra do Senhor, algumas que estavam realmente indo contra a igreja de Cristo, né? E eu queria compartilhar algo com você nesta noite, irmão, através daquilo que é o tema dessa campanha, e algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Ontem, quando as mulheres estavam falando, né, acerca do texto a qual a pastora Alba estava ministrando,
que ela falou que a mulher, né, qual foi o texto que a benção, a minha digníssima leu, que a mulher, quando ela entra para dentro da sua casa, ela fecha a porta, né? Ela chama seus filhos, entra para dentro e fecha a porta. E um título que Deus colocou no meu coração hoje, assim, acerca do tema da mensagem, é fechando a porta para a apostasia. Fechando a porta para a apostasia. E eu queria poder caminhar em cima disso hoje com vocês. Eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, é como eu falei, eu pedi muita graça para o Senhor. Porque nós vamos abordar um assunto que parece um pouco meio pesado, mas é algo que vai acrescentar para nossas vidas, para o nosso crescimento, para aquilo que o Senhor precisa, né, estabelecer, e o Senhor precisa acrescentar em nossas vidas. Irmão, nós como igreja precisamos crescermos, precisamos avançarmos, precisamos amadurecermos nos nossos dias de hoje. Né? Nós vemos que nós muitas vezes criamos muitas picuinhas, muitas contendas, né? Discórdias muitas vezes no nosso meio, e isso muitas vezes atrapalha, né, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, né? Pessoas muitas vezes elas se afastam, pessoas muitas vezes abandonam, né, a igreja ou até a própria fé por causa dessas situações. E nós sabemos que a apostasia é o abandono da fé. É o abandono da fé. Não é simplesmente o afastamento da religião, não é simplesmente a pessoa deixar de vir na igreja. É o abandono da fé, é algo que é muito mais profundo daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E algo que eu queria tratar com vocês hoje, através desse assunto, né? Ou seja, a gente fechando a porta para a apostasia, né? A fé, irmão, ela permanece como um baluarte inabalável diante das provações. Em tempos de certezas, muitos são tentados a abandonar os seus princípios e crenças. No entanto, a verdadeira fortaleza espiritual se revela quando, em meio a essas dificuldades, as convicções se fortalecem ao invés de cedermos. Ou seja, ao invés de abandonarmos, nós precisamos aprender, irmão, né, a lidar com situações. E as situações ao qual muitas vezes ela chega até a nossa vida, muitas vezes ela bate em nossa porta, precisamos entender o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer aplicar em nossas vidas. Embora nós muitas vezes, irmão, é mais fácil abandonar, desistirmos, cedemos e não irmos em frente. E não é isso que o Senhor quer. Ou seja, precisamos, em vez disso, em vez de nós cedermos, né, ou seja, o compromisso com a nossa fé, ela exige o quê? Uma resiliência e uma perseverança, não permitindo que as dúvidas e as influências externas enfraqueçam aquilo que é a essência a qual o Senhor tem para nossas vidas. Nós precisamos, irmão, caminhar desse jeito. É isso que nós precisamos. E eu creio que o Senhor, Ele vai trazer algo sim ao nosso entendimento hoje para nossas vidas. E uma das coisas a qual eu marquei hoje, assim como os tópicos para nós tirarmos acerca dos aprendizados para nós, a qual vai se encontrar no texto a qual eu li de 2 Timóteo, no capítulo 2. E eu queria ler no verso número 14 novamente, a qual é: trazei essas coisas à memória, ordenando diante do Senhor que não tenham contenda de palavras. Olha só, o que Paulo está escrevendo aqui, ele falou acerca de contenda de palavras. Olha o que estava ali infiltrado na igreja, aquilo que estava vindo para a igreja. Contenda de palavra. O que é contenda de palavra, irmão? Ou seja, é confusão. É confusão, irmão, que estava diante da igreja. Vivia com confusão diante daquilo que estava convivendo como igreja. E o que é a contenda de palavras, irmão? Isso traz uma ideia de contentação ou disputa. As brigas de palavras, elas representam discussões fúteis que podem desviar os crentes do foco do evangelho. Ou seja, esse tipo de contenda, irmão, essas coisas, ela vai desviar, ela vai tirar o nosso foco daquilo que é preciso. Isso é estratégia diabólica e demoníaca. Ou seja, quando as pessoas muitas vezes que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja e vivem muitas vezes com esses assuntos, abordando essas contendas de palavra muitas vezes, que não edificam, que não acrescentam para as vossas vidas, o inimigo muitas vezes está tentando tirar o seu foco, tentando distrair você de algo que muitas vezes você poderia estar tentando, que o Senhor quer acrescentar na sua vida. E ficamos dispersos nessas situações. Paulo avisa que essas disputas, elas são improdutivas. Ou seja, ainda causam divisões. Elas são improdutivas, irmão, ainda vai causar divisão no nosso meio, no meio da igreja.
E essa é o quê? Essa é uma estratégia, irmão, que o inimigo, ele quer. E o inimigo, ele quer, irmão, que ele deixar o crente. Hoje em dia, irmão, o inimigo, ele não quer simplesmente tirar as pessoas da igreja. Ele quer deixar as pessoas improdutivas dentro da igreja. Ele quer deixar a pessoa muitas vezes ferida por uma situação e que você fique dentro da igreja. E com o seu coração ferido, magoado e machucado, e você fica ali muitas vezes quietinho, não fala nada para ninguém, você não esboça nenhuma reação, não comenta algo, mas porém você está ferido. Por causa de quê? Talvez uma contenda de palavra, de algo que você ouviu e que não chegou bem ao seu coração. E precisamos nós muitas vezes atentarmos para isso como irmão. Porque aquele que semeia, irmão, a contenda é algo que Deus, ele abomina isso. Deus, ele não se agrada disso. Eu queria que projetasse para mim, fazendo um favor, Provérbios. Eu queria que deixasse do Provérbios capítulo 6 e do 16 em diante. Provérbios 6. Presta atenção o que a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. 18. A testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, a 7ª coisa o Senhor abomina, irmão. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Devemos atentar muito para isso, irmão. Porque são coisas que muitas vezes podem estar vindo de alguém, ou nós podemos estar semeando essas coisas. E Deus não se agrada dessas coisas em nossas vidas, amém? O segundo tópico, a qual Deus, ele colocou no meu coração através do seu Espírito, que se encontra no verso de número 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ou seja, mas evita os falatórios profanos. Verso 16. Mas evita os falatórios profanos. O que é isso, evitar os falatórios profanos, irmão? O que é isso que a gente pode trazer como aprendizado para nossas vidas? A gente sabe que a Bíblia, ela faz uma declaração entre aquilo que é profano e entre aquilo que é santo. Esse verbo, no grego, ele também significa algo que seja afastar-se, ou seja, evitar. Sugere a necessidade de se distanciar de algo que é prejudicial. Ou seja, quando a gente, irmão, evita esses falatórios profanos, certo tipo de coisa que muitas vezes não está agradável, irmão, simplesmente, primeiramente, aquilo que é a vontade do Espírito Santo, a gente devemos aprender, irmão, a cortar esse tipo de falatórios. Essas coisas que não agradam. Essas coisas que vai afastando aquele que muitas vezes, irmão, são os filhos de Deus, aqueles que são homens e mulheres de Deus. Precisamos atentarmos, irmão, para essas coisas. Porque Paulo está declarando aqui, ó, mas evita esses falatórios profanos. Ele falando para Timóteo, evita, Timóteo. Evita esses falatórios, porque isso aí, ele vai produzir maior impiedade no meio do povo, no meio daquilo que é a igreja. Isso não vai acrescentar um crescimento para vocês, isso não vai agregar nada para vocês. Então é melhor que você possa evitar isso, para que você não venha se perder no meio dos seus caminhos. Precisamos tentar olharmos para isso. O profano, irmão, ele é o quê? O profano, irmão, é tudo aquilo que transgride as regras sagradas. É tudo aquilo que transgride aquilo que é vontade permissiva de Deus. A palavra do Senhor, ela declara no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 33, declara assim: o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ou seja, é isso que o Senhor quer. Que a gente entenda, irmão, que a gente não tem que simplesmente atentarmos para aquilo que era o profano, mas para aquilo que é santo. Ou seja, porque a gente vai ter o discernimento dessas coisas. E quando nós temos discernimento, irmão, dessas coisas, nós vamos saber se comportarmos segundo aquilo que é a vontade do Senhor. E nós não vamos poder viver dentro desse lugar que seja um lugar qual é o profano,
mas sim no lugar daquilo o qual o Senhor tem preparado para nós, que nós sermos santos. É isso que o Senhor tem. A terceira coisa, a qual eu tenho para nós aqui, irmão, é no verso 17. O verso 17 ele declara bem assim, ó: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Emineu e Fileto. Esse é o terceiro. A terceira coisa, irmão, que a gente precisa aprendermos e atentarmos, para que nós possamos fecharmos a porta daquilo que é a apostasia. Essas coisas, irmão, a qual eu falei acerca dos falatórios, elas podem chegar nas nossas vidas, irmão, e entrar na nossa vida, e pode agregar algo como se fosse, ao longo dos tempos, como se fosse uma apostasia nas nossas vidas. Porque esses falatórios, ele pode causar isso em nossas vidas. A outra coisa que eu falo aqui no verso número 17, que ele fala acerca de que roerá como gangrena, irmão. Isso é algo que ele é muito profundo e muito doloroso. Quando Paulo ele faz essa declaração, para que pudesse tomar esse cuidado com essas palavras, que elas vão roer como gangrenas, ele refere-se a uma infecção. O que é uma gangrena, irmão? Ele refere-se a uma infecção que se espalha rapidamente, implicando a deterioração do corpo. Olha só o que pode causar, irmão, certo tipo de palavra, certo tipo de coisa que nós estamos ouvindo, porque nós sabemos, irmão, que dentro desse contexto, a qual quando Paulo ele está falando acerca deste assunto, ele fala entre os quais são nome de dois homens, Emineu e Fileto. Esses eram aqueles que estavam realmente lançando, disseminando essas palavras, irmão, de apostasia na igreja no primeiro século. Esses dois homens. Ou seja, quando Paulo ele fala assim, ó, que dessas palavras elas vão roer como gangrena. Ou seja, essas palavras quando elas chegam, irmão, no homem, quando ela alcança a sua vida, elas vão disseminar algo que vão chegar como gangrena. Ou seja, é algo que vai consumir, que vai corroer o seu corpo. A ponto que muitas vezes, como vai declarar que essa doença, esse mal quando chega, ele vai corromper os ossos. Ele chega do ponto dos ossos ficar doente. Tudo por causa de quê? De homens que estavam proferindo, irmão, palavras que não eram de acordo com aquilo que era a vontade do Senhor. Esses homens, irmão, Emineu e Fileto, eles traziam muitos comentários profanos, a qual eu li no verso anterior. Esses homens disseminavam muito disso. Comentários profanos, irmão. Coisas que não eram de agrado ao Senhor. Coisas que não eram de agrado ao Espírito Santo. Quantos comentários, irmão, muitas vezes nós ouvimos dentro da igreja? Quantos comentários muitas vezes estamos em lugares e muitas vezes nós deixamos nos levar por esses comentários que não agradam ao Senhor. Eu falo algo para vocês. Eu no começo da minha conversão, eu vivi algo muito desagradável acerca disso. E eu creio que talvez isso aqui nessa igreja não tenha. E eu não consegui entender muitas coisas. A gente sabe quando a gente é novo convertido, irmão, a gente não consegue entender muitas coisas. A gente vive muitas coisas e a gente não tem o discernimento. E uma das coisas que muitas vezes, o que esses camaradas, irmão, eles faziam, Emineu e Fileto, eles queriam acabar com a vida de Paulo. Com comentários, irmão, que muitas vezes não agradava. Com comentários que muitas vezes influenciava aquelas pessoas que faziam parte da igreja daquela época. Talvez trazia o comentário de Paulo: como é que pode vocês ficar ouvindo um homem desse? Esse homem que vive preso. Esse homem que vive em cadeias. Comentários, irmão, que era profano, que não era de agrado. Ou seja, querendo expor aquilo que era algo
que era real sim na vida de Paulo, mas que era algo que ele estava naquela situação, não simplesmente porque ele queria, porque era um propósito de Deus. Precisamos entender, irmão, como igreja, que tem certo tipo de coisa que muitas vezes estão falando, que seja de mim ou de você, ou algo que está sendo falando como comentários, irmão, que não é da vontade de Deus. Precisamos entender, discernirmos esse tipo de comentário. Eu falo que muitas vezes, algumas vezes estava no churrasco muitas vezes e saía muitos comentários. E os comentários, irmão, que saía muitas vezes, era daquele a qual nós, como igreja, nós deveríamos estar abençoando e orando pela vida dele, a qual era o pastor. Quantas vezes eu não vi comentários da vida do pastor? Quantas vezes eu vi comentários que era desagradável, e eu não conseguia entender o porquê que eles falavam aquilo. E eu ficava quieto, eu ficava triste, cabeça abaixo, porque eu entendia que aquilo não era da vontade de Deus. E eu no começo da minha conversão, eu tive muita amizade com o meu pastor. Eu enchi o saco dele pela manhã, que eu trabalhava na parte da tarde, ele era integral na obra. E vira e mexe eu mandava mensagem para ele, falava, posso ir tomar um café aí para eu poder aprender algo? E aqueles irmãos, muitas vezes no churrasco, eles apelidaram colocaram um apelido em mim. O apelido meu era o Manja. Eles apelidaram eu como Manja. Por quê? Porque eu não falava nada, eu não entendia as coisas que eles falavam, e eu não achava aquilo agradável. Deles ficar com comentário, irmão, para a vida do pastor. Nem tanto que eles como eu tinha muita, eu era muito próximo do pastor, eles se chamavam de Manja porque eles tinham medo, porque eu falei, eles vão falar pro pastor, hein? E tem até aquela música, eu não vou cantar, né, irmão? Mas tem uma música que diz aí, aquele que falar mal do pastor, já sabe, né? Vai ser comido de bicho. E eles cantavam essa música falando mal do pastor. Por quê, irmão? Devemos atentar para isso. Esses comentários, irmão, não é de algo que agrada a Deus, não. Porque muitas vezes esses comentários podem sair até no meio da nossa igreja, irmão. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, irmão. Nós temos o nosso pastor, que diante da sua dificuldade, a qual ele vive por enquanto, que é um propósito de Deus. Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Paulo estava preso e ele estava sendo degredido a sua imagem por alguns homens que não conheciam o propósito de Deus. E quando a gente fala, dá lugar para falar esse tipo de situações, muitas vezes a gente está falando algo, irmão, que não é da vontade de Deus. Nós temos um pastor, o pastor da igreja, que é o pastor Júlio, e que independente de qual seja a situação que ele esteja passando, enfrentando, nós precisamos entender uma coisa: precisamos orar pela vida dele, entendendo que o propósito é de Deus, e que no tempo oportuno o Senhor vai colocar ele de pé, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado, porque o Senhor o chamou segundo a sua vontade, para poder estar aqui neste lugar. Então devemos evitar, irmão, quando chegar certo tipo de comentário, a gente tem que aprender a cortar, a falar, não, mano, não é assim que funciona, não é porque ele está nessa situação, é porque é um propósito de Deus. Timóteo, Paulo estava ensinando a Timóteo a combater, irmão, esse tipo de situação, esse tipo de comentário. E a qual vem, mamãe, a igreja, há 2000 anos atrás, pro dia de hoje não muda. Estamos vivendo também esse momento. Não adianta a gente falar que não. Agora a gente precisa aprender o quê? A fecharmos a porta para esse tipo de falatório, para esse tipo de situação. Porque vão chegar, irmão. Agora, como que nós vamos se portar diante disso? Precisamos aprender. A palavra do Senhor declara em Efésios, no capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitirá a graça aos que te ouvem. Olha só, ou seja, é mais fácil, irmão, muitas vezes, a pessoa muitas vezes quer dar lugar para falar coisa que não convém, sendo que ela pode se atentar para ela falar palavras que muitas vezes vão ser graça e que vai ser de uma forma útil para os ouvidos daqueles que estão ouvindo.
Precisamos atentar para isso, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi a quarta. E a quinta coisa, irmão. A qual está no verso 19, que declara bem assim, ó: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tende esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. E qualquer que é de Cristo, irmão, aparta-se da iniquidade. Eu falei para vocês, irmão, como que era algo que ia ser meio pesaroso hoje, parece, né? Mas coisa tão boa é, irmão, quando a palavra do Senhor ela vem dessa forma para nossas vidas, para nos confrontar com algo, porque depois o Senhor vai vir com bálsamo daquilo que é preciso para nossas vidas. Então entenda a coisa: aquele que profere o nome de Cristo, ele aparta-se da sua iniquidade. Engraçado que a palavra, irmão, iniquidade, o verbo iniquidade, é um dos piores pecados que tem, irmão. A iniquidade é um dos piores pecados que tem. Quando a gente lê a palavra do Senhor, que a gente vê acerca da iniquidade, ele é pior que o pecado. Sabe por que ele é pior que o pecado? Porque a iniquidade é quando a pessoa já acostumou. Ela não sente mais arrependimento. Ela faz as coisas, qualquer coisa que ela venha fazer e que seja errado, ela não sente mais aquele arrependimento através do Espírito. Então, quando o Senhor fala acerca da iniquidade, ela é pior. Porque a iniquidade, ela está atrelada ao indivíduo que já acostumou a viver no pecado e não se importa mais com as suas consequências. A gente tem que tomar muito cuidado com aquela frase que muitas vezes sai da nossa boca, ou que nós já ouvimos falar: não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Devemos atentar para isso, porque muitas vezes tem tudo a ver, e a gente precisa entender que o Espírito Santo quer nos falar às vezes algo. Precisamos atentarmos para isso, porque senão, irmão, nós podemos entrar neste lugar, e são nessas pequenas coisas que muitas vezes o inimigo, ele vai querer planejar e arquitetar algo, para muitas vezes nos tirar daquilo que é da presença do Senhor. Precisamos atentarmos para isso, porque ela está na nossa presença, está diante de nós. Deus, ele falou uma vez para Caim: Caim, o seu pecado está batendo na sua porta. O pecado está diante de ti, Caim. O pecado está diante de ti. E o pecado dele já tinha virado como se fosse iniquidade, porque quando Deus fala isso para ele, irmão, ele não levou em consideração aquilo que poderia acontecer, porque Deus já sabia o que ele iria fazer. Deus já sabia qual seria a sua prática. E Deus estava alertando ele. Só que ele não quis dar ouvido, ele não quis saber. Talvez naquela época não existia, ou não tinha, talvez a frase, não tem nada a ver. Mas o Senhor já sabia qual era a intenção do coração, qual era a iniquidade que estava no coração de Caim. E o Senhor falou: está na sua porta, está diante de ti. E é por isso, irmão, que nós devemos fechar a porta para a apostasia, porque a iniquidade, ela é uma porta que pode trazer apostasia para nossas vidas. Devemos atentarmos para isso, porque senão a gente não vai conseguir viver aquilo que é um propósito que Deus tem para nossas vidas. A palavra do Senhor declara, irmão, em Tito, no capítulo de número 2, a palavra do Senhor declara assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatos, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se doou por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificarmos para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boa obra. Ou seja, o Senhor, irmão,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e nos purificarmos. Se nós ficarmos atentos àquilo que o Senhor está falando através da sua palavra, através das suas escrituras, a gente não vai conseguir, a gente não vamos entrar nesse lugar de apostasia. Nós vamos fechar todas as brechas, vamos fechar a porta, e com certeza nós vamos conseguir viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a quarta coisa. Eu queria deixar para nós agora alguns conselhos para nós, para que a gente podemos não andarmos muitas vezes em contendas de palavras, para que a gente não viemos viver em falatórios profanos, e para que isso não venha chegar nas nossas vidas de uma forma, de uma gangrena, de uma doença, a qual venha consumir o nosso corpo, e que a gente venha se apartar, irmão, de toda a iniquidade das nossas vidas. Eu creio que é isso que o Senhor tem, algo sim preparado para nós através do seu Espírito Santo. E eu deixo algo para nossas vidas acerca disso. Porque o que vai fazer muitas vezes o homem, irmão, ele triunfar sobre uma apostasia, o que vai fazer muitas vezes o homem fechar a porta, irmão, para a apostasia nas vossas vidas, o que faz o homem, irmão, ele triunfar sobre a apostasia, é se ele já comeu o pão da vida. O que vai fazer, irmão, algo diferenciar na nossa vida é se o homem mesmo, ele comeu o pão da vida. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 35, a palavra do Senhor declara assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, quando eu e você, irmão, entende que nós vamos vencermos, ou seja, triunfarmos, fecharmos a porta da apostasia, irmão, é quando nós provarmos do pão da vida, que é Jesus Cristo, é Ele. Quando você provar do pão da vida, irmão, não vai ter nada que vai poder entrar na sua vida, acerca dos falatórios profanos, acerca de uma gangrena, acerca de iniquidade, não tem como. Por quê? Porque você vai ter o pão da vida. A segunda coisa, a qual a gente pode triunfar sobre uma apostasia, a segunda coisa, a qual vai fazer o homem triunfar, irmão, fechar as portas da apostasia, irmão, é se ele já bebeu da água da vida. Ou seja, se você tem bebido da água da vida, com certeza você vai vencer a apostasia, com certeza você vai fechar a porta da apostasia, porque a palavra do Senhor declara: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. É isso que o Senhor tem para a vida daquele que realmente quer viver algo diferente na vida dele. Ou seja, a apostasia não vai te alcançar, a apostasia não vai nos consumir, a apostasia, irmão, não vai chegar nas nossas vidas. Embora estamos vivendo o tempo da apostasia, não vai chegar nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos uma palavra, e a palavra não é minha, a palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual está presente aqui nessa noite, através do seu Santo Espírito. É Ele. Não vai chegar nada. Chega de palavras de como gangrena que vai consumir o seu corpo. Não vai. O terceiro conselho: o que faz o homem, irmão, triunfar sobre o tempo de apostasia, o que vai fazer o homem fechar a porta da apostasia, o que faz o homem, irmão, triunfar sobre o tempo da apostasia é quando ele anda no santo do santo. Ou seja, quando eu e você aprendemos, andamos no santo dos santos, nós vamos viver algo diferente, porque é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Quando entramos nesse lugar, e esse lugar está preparado, por quê? Porque o véu se rasgou, irmão. O véu se rasgou e foi aberto o acesso para mim e para você. Ou seja, é por isso que a palavra do Senhor vai declarar, Hebreus 10:19, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completamente a liberdade de entrar no lugar santo, ou seja, no santíssimo lugar, através daquilo a qual foi o Senhor que abriu para mim e para você. Ou seja, vamos vencer apostasias, vamos fechar a porta para apostasias, vamos chegar no propósito ao qual Deus tem para nossas vidas. É isso que Ele tem. E a quarta coisa,
para me encerrar e orar junto com vocês. O que faz o homem triunfar sobre a apostasia não é ele ter simplesmente uma vestimenta nova. Não adianta eu estar bem vestido. Não adianta eu colocar uma beca bacana, uma beca legal. Isso não vai simplesmente algo que está externo na minha vida, bem apresentável. Isso não vai fazer simplesmente eu vencer a apostasia. Isso não vai fazer simplesmente eu fechar a porta da apostasia. Isso não vai. O que vai fazer, mas é o que faz o homem fechar a porta da apostasia, irmão. Mas é ele ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É quando eu tenho minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso sim me dá o acesso para me vencer essa apostasia. Isso me dá o acesso para fechar as portas para a apostasia. A palavra do Senhor declara em Hebreus 13, capítulo 22. Hebreus 13, versículo 22. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. É isso que o Senhor Jesus tem, ou seja, vamos vencermos as portas, vamos fechar as portas da apostasia através do sangue do Cordeiro. Vamos vencer esse tempo. E eu creio que é isso que o Senhor tem através do seu Espírito Santo. Eu queria orar com você nesta noite. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria chamar o grupo de louvor, fazendo um favor em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio, irmão. Eu creio que nós vamos vencermos. Eu creio sim que nós vamos vencermos esse tempo difícil. Eu creio que nós vamos sim não andarmos simplesmente na iniquidade. Não vamos deixarmos que os falatórios profanos, iníquos, muitas vezes queiram vir, não, mas nós vamos andar num lugar diferente, ao qual o Senhor tem para nossas vidas. E eu creio que aquele é o Espírito de Yeshua, a qual se faz presente nesta noite, é Ele. É Ele, irmão. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor, eu creio que Tu és o pão da vida, Senhor. Oh, Senhor, eu creio que Tu és o pão da vida, Senhor. Eu creio, Deus, que Tu és o pão da vida, Senhor. Oh, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que nós como igreja estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis, ó Deus, a qual, Deus, nós estamos, ó Deus, combatendo, Deus, este tempo, a qual é declarado através da Tua palavra, Senhor, o tempo da apostasia, Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que em Ti, ó Pai, nós vamos vencer, nós vamos viver, Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos dá, Deus, a oportunidade de nós podermos desfrutarmos, ó Deus, de Ti, Senhor. Que nós possamos comermos, ó Deus, do pão da vida, com o Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, que os nossos irmãos, ó Pai, que os Teus filhos amados, a qual se faz presente, Pai, nesta noite, Pai. Que eles possam, Deus, desfrutar, meu Pai. Desfrutar, Senhor, do pão da vida. Desfrutar do pão da vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Yeshua. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor Deus tem todas as coisas preparadas para aqueles que são os Teus filhos, para aquilo que é a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que da mesma forma que Satanás, ó Deus, está investindo, ó Deus, contrário à Tua igreja, meu Deus, para querer parar, para querer impedir, meu Deus, para querer colocar em situações contrárias, diversas, meu Deus, para trazer contenda, confusões, dissensões, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo preparado, meu Deus. O Senhor traz o pão da vida, meu Deus, o Senhor traz a água, amado Pai querido. E a água, meu Deus e meu Pai, a qual nós bebemos, vai fazer fluir, meu Deus, um rio de Deus. Xerebalabás, candalabás. Oh, xerebalabás, candalabachai, xerebalabás, candalabachai. Oh, meu Deus. O Deus não chamou eu e você para sermos represa. Deus está falando através
através do Espírito Santo, porque você está parado, porque você está parada. Você não foi chamado para ser represa. A represa é onde tem água parada. Muitas vezes, lugar onde tem água parada, muitas vezes vai acumular sujeira. Muitas vezes a água parada vai cheirar mal. Mas entenda uma coisa: a água qual o Senhor Jesus Cristo te deu, a água qual o Senhor Jesus Cristo fez você beber, vai fazer jorrar da sua vida rios de água viva. Você é rio, você é rio, você é rio de Deus. Quem está entendendo que você é o rio, que você é o rio, você vai começar a fluir segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Espírito. Talvez Satanás quis te parar, talvez Satanás quis te aprisionar, talvez ele quis colocar você dentro de um casulo. Mas o Senhor está trazendo hoje, o Senhor está trazendo hoje a sua memória. Ó filho meu, ó filha minha, eu te levantei por esse tempo como canal, como instrumento de Deus, para você combater, para você guerrear, para você ir à frente. Deus levantou Paulo para poder despertar em Timóteo aquilo qual Timóteo seria: um grande homem de Deus, um instrumento e um canal. Então nessa noite Deus está também se despertando na sua vida de algo sobrenatural que Deus está fazendo, que Deus está operando. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite, neste lugar. Oh, Deus está me falando através do Espírito Santo que Ele vai começar a mover no seu ministério, Ele vai começar a mover na sua casa. Talvez Satanás começou a declarar, talvez Satanás falou por esse dia na sua mente, na sua memória, que não vai ter mais jeito, que você não pode. Ele se enganou. Ele não sabe que aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para que possa cumprir até o fim. E Ele faz presente hoje nessa noite, falando contigo, aquele que te deu a água, aquele que te deu a água da vida, que vai fazer jorrar em você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, Ele está trocando sim algo. Meu Deus, o Espírito Santo está trocando algo. Você que saiu da sua casa, sempre disse algo a Deus: Deus, eu quero algo, Deus. Senhor Deus, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança. Você mesmo aí, varão de preto aí no fundo, é você mesmo. Deus, eu quero uma mudança, eu quero algo novo. Se prepare para aquilo que Deus vai começar a fazer. A mudança vai chegar na tua vida. Aquilo que você pediu, Senhor, Deus está mandando dizer: vou eu operar, não foi de você, mas foi o meu Espírito Santo. Se prepare daquilo que eu vou fazer por esse tempo, por esse dia na tua vida. Deus manda te dizer que Ele ouviu as tuas orações e tem algo mais para ti, porque você veio na casa do Pai. Ele está falando que tem resposta para a tua causa por esses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai vencer, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está presente nesta casa hoje, nesta noite. A glória é um som. Se você der lugar hoje, Ele vai te pegar e vai mudar a sua situação. Eita, lá subiu a decomanaisca da labaxai, só para quem crê, só para quem crê e quem acredita. Comece a dar lugar, comece a dar lugar, comece a dar lugar, porque hoje tem, adore Ele, pouco, adore Ele, isso, adore. Vamos entronizar Ele com esse cântico, porque Ele vai se manifestar em nosso meio com o Senhor. Isso, vamos. Eu creio, Jesus.
Isso, Deus. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Oh, meu Deus. Isso, Deus. Isso, Espírito Santo. Declare. Um dia no centro do teu querer, É, Deus. toda Oh, Espírito Santo. sem jamais te conhecer. Oh, Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ele para baixo, canta lá baixo. 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 Ei, varão. Você mesmo. Levanta a mão, não. Você mesmo, em nome de Jesus. Você. O Espírito Santo está ministrando no meu coração, irmão, acerca do ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Foi Deus que confiou nas tuas mãos o ministério. Entenda uma coisa. Não é para parar. Não é para você enterrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não é por causa das circunstâncias da vida a qual você enfrentou, a qual você passou, que você tem que parar. Entenda uma coisa, talvez você dissesse que situações que se levantou, que foram sim diabólica, demoníaca, mas entenda uma coisa, aquele que te chamou e confiou algo nas tuas mãos, algo grandioso e poderoso, foi Ele. Foi Ele, não foi o homem, foi o Senhor que confiou nas tuas mãos. Deus fala contigo hoje, varão. Deus fala contigo hoje, se posicione ali comigo, porque vou eu se recomeçar algo novo contigo. Aquilo que o inimigo quis parar na tua vida, ele até tentou, mas ele não consegue. Agora com as coisas foi eu que permiti, porque estava eu te ensinando, estava eu te moldando, estava eu preparando você para algo e você não conseguiu entender. E Deus falou hoje, nesta noite, chegou o tempo de você se posicionar, porque vou eu fazer o propósito se cumprir na tua vida. Recebe em nome de Jesus. Eu sinto a presença, eu sinto a presença, eu sinto a presença de Deus. Dê um glória a Deus, um aleluia. Dê um glória a Deus, um aleluia. Oh, xerebalabás, candalabás. A presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Xerebalabás. Xerebalabás, candalabás. Oh, meu Deus. Xerebalabás, candalabás. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor tem um tempo novo, meu Pai. O Senhor tem um tempo novo. Meu Deus.
Mário, Deus ministrou no meu coração através do Espírito Santo que você pediu algo para o Senhor por estes dias. Meu Deus. E algo o Espírito Santo falou no meu coração. Entenda uma coisa, varão, aquilo que Deus tem para ti é muito maior. Aquilo que Deus tem para ti é muito melhor. E Deus fala comigo ao meu espírito: atenta para aquilo que Deus tem para ti, porque Deus está falando que você pensou pecando, porque os pensamentos do Senhor são muito maiores. Aquilo realmente não chegou ao teu coração. São coisas grandiosas que Deus tem preparado para ti por esse tempo. Deus tem se agradado sim de ti, do seu posicionamento, de você colocando sim a sua vida na casa do Senhor. Por isso Deus vai estabelecer um propósito novo na tua vida. Se prepare por esse tempo daquilo que Deus vai fazer. E eu vejo uma unção descendo sobre a tua vida. Eu vejo uma unção descendo sobre a tua vida. Eu vejo uma unção descendo. Da cabeça. É da cabeça. É da cabeça para. É da cabeça para agora. Está descendo uma unção sobre a tua vida. Segundo a vontade do Senhor, para o propósito agora vai se cumprir na tua vida. Recebe em nome de Jesus Cristo nessa noite. Deus, eu estou sentindo a tua presença, Senhor, a tua glória neste lugar, meu Pai. Meu Deus, oh Senhor, meu Deus, o tempo pode até ser um tempo de apostasia, mas nós estamos vivendo, meu Deus, meu Pai, algo sobrenatural que o Senhor tem preparado, Senhor. E é algo para esta igreja, para este povo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, meu Pai. Xerebalabanás, candalabachai, xerebalabanás, candalabachai. Xerebalabanás, candalabachai, xerebalabanás, candalabachai. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra que foi ministrada hoje em nome de Jesus Cristo? Dê uma salva de palmas para o Senhor, então, em nome de Jesus Cristo, amém? Xerebalabash. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Estamos dentro do nosso tempo, em nome de Jesus Cristo. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos estarmos mais essa noite. E eu creio, irmão, que nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo nesses tempos difíceis, porque o Senhor é conosco e está segurando em nossas mãos em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia.